para fazer as pessoas esquecerem do verdadeiro Cristo. Você vê até mesmo crentes nas redes sociais, na internet, dizendo: não festejem o Natal. O Natal é uma festa pagã, é do Deus Mitra, um Deus romano lá que todo mundo esqueceu. Só quem não esqueceu é o pessoal que não gosta do Natal. Parece que eles é que viraram os adoradores desse Deus Mitra hoje em dia. Porque no Natal a gente não celebra o Mitra, nem o Papai Noel, a gente celebra Jesus, o nascimento dele. Você viu pelo Brasil inteiro os governadores, aí os prefeitos dizendo: não celebrem o Natal, fiquem em casa, não festejem nada. Olha só, coisa que não aconteceu em nenhum outro ano e com nenhuma outra data cristã. Você viu por aí, pelo mundo inteiro, alguém dizendo para os muçulmanos: olha, não celebrem o Ramadã, que é a festa principal deles. De jeito nenhum, ai do doido que quisesse fazer isso, mas só em cima do cristianismo. Como disse o presidente Bolsonaro, é a cristofobia, ou aquela fobia ao cristianismo, aos nossos valores cristãos. O mundo que nos cerca, ele está fazendo isso, você sabe por quê? Porque o tempo da igreja aqui está se findando, porque o tempo que a igreja de Cristo vai passar aqui, cada vez mais vai diminuindo, cada vez mais vai se acabando. E nós temos que a cada dia estarmos preparados para o encontro com o Senhor. Aleluia. Então este Natal, ele teve todas essas características, esses aspectos diferentes. Foi até uma forma de Deus nos despertar. Porque nós, quando eu digo nós, a igreja, independente de Assembleia de Deus, Zona Norte, Batista, Quadrangular, independente de placa, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós firmamos a nossa fé em Cristo. Então nós, como igreja, nós combatemos o mundo que nos cerca, nós incomodamos este mundo. A nossa pregação incomoda, o nosso jeito de viver incomoda o mundo, as nossas atitudes incomodam o mundo, e ele nos combate, ele nos hostiliza. E agora, chegando ao final deste ano, nós fazemos assim uma retrospectiva deste ano que passou, que foi um ano de muitas lutas, de muitos embates. Muitas pessoas perderam a vida para esse vírus que está aí espalhado pelo mundo todo. Muitas pessoas sofreram sequelas e outros embates estão se anunciando. Agora a briga é por causa da vacina. Toma ou não toma vacina? É segura ou não é segura? Vai fazer bem ou vai fazer mal? Então nós temos que estar preparados para esses embates que virão aí para frente. Outros estão colocando aquele medo, aquele pânico nas pessoas. Olha, essa vacina já é a marca da besta. Se você for vacinado, você pronto, já vai estar marcado pelo anticristo. Então você vê todas essas coisas aí sendo espalhadas, trazendo o que para as pessoas? Medo, pânico, preocupação, insegurança, angústia, fazendo as pessoas entrarem em depressão. As pessoas se fecham em casa, não saem mais para canto nenhum. Aí a sua saúde acaba ficando deteriorada, elas adoecem, mesmo sem ter tido contato com alguém que tenha Covid. Nós vimos pessoas acontecendo isso durante esse ano. Pessoas que morreram literalmente de medo. O medo as matou, não o Covid. Então, quando nós nos voltamos para a Bíblia Sagrada, mais do que nunca, a palavra de Deus é atual para nós, quando nós vemos na mensagem do Natal, quando o anjo aparece a Maria, o anjo vem até José, o anjo chama os pastores lá no campo para irem adorar o menino Jesus. Qual é a primeira palavra que os anjos dizem para essas pessoas? Não temais, não tenha medo. E essa palavra ainda é para nós hoje também, não tenha medo. Em Jesus nós temos que expulsar o medo, porque o mundo que nos cerca está com medo. As pessoas estão sendo aí controladas, estão se deixando abater pelas regras, pelas leis que estão aí sendo criadas por causa de quê? Do medo. As pessoas têm medo. E nós, como crentes, não podemos ir nesse medo também. Afinal, durante cento e tantos anos de Pentecostes no Brasil, o que nós pregamos? Que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E agora, neste primeiro ano, que é quando realmente a gente tem que provar nossa fé, muitos crentes estão aí como coelhos assustados, literalmente intocados, com medo. Muitas igrejas, mesmo depois dessa autorização do governo e da prefeitura para reabrirem, muitas igrejas não reabriram,
porque os irmãos disseram: olha, ninguém vai para a igreja. Aí o pastor disse: bom, para eu vir sozinho para cá eu não venho também. Então a igreja está lá fechada. Não foi uma nem duas que aconteceu isso. Ou seja, o medo conseguiu calar muitas pessoas. Esse ano está sendo uma prova de fé como nunca antes nós vimos na história do cristianismo brasileiro recente. A gente lembra das perseguições que houve em outras épocas. As igrejas eram apedrejadas, os crentes, quando passavam na rua indo para o culto, as pessoas batiam neles, às vezes com um varapau, com um pedaço de madeira, jogavam lama, jogavam pedra. Não, você não tem isso agora. A perseguição agora é diferente. Satanás já viu que isso daí não adianta. Apedrejar os crentes é pior, pois aí eles ficam mais avivados. Não, eu vou meter medo neles, eu vou meter o medo neles, vou usar as autoridades, o secretário de saúde, os órgãos governamentais aí para meter medo nessas pessoas. Infelizmente, isso está funcionando na vida de muita gente, mas a palavra de Deus para nós é essa: não tem mais, não tenha medo. Aleluia! E isso Jesus combateu várias vezes enquanto esteve aqui nessa terra. Várias vezes, quando ele chega nos lugares onde ia realizar os seus milagres, o que ele dizia para as pessoas? Não tenha medo, tenha fé. Ter fé não é fácil. E onde é que nós conseguimos fé? Onde é que está o nosso depósito de fé? A fé vem pelo ouvir o Jornal Nacional? Com certeza não. Com certeza não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas você vê hoje muitos crentes que não estão mais tirando tempo para ler a palavra de Deus. Poucos crentes, durante esse período aí em que nós não saímos de casa, nem para trabalhar, era muito difícil você ver um crente dizer: olha, eu aproveitei esse tempo para colocar em dia minha leitura bíblica. Eu aproveitei esse tempo para ler aqueles livros evangélicos que estavam na caixa, que eu ganhei e ainda não tinha tido a oportunidade de ler. Em vez disso, você via muitos dizendo: eu aproveitei esse tempo aí de pandemia para maratonar as minhas séries prediletas, para colocar em dia os meus filmes. Ou seja, coisas que não nos trazem fé, coisas que nos trazem medo, coisas que nos fazem ter dúvidas, coisas que nos fazem afastar-nos do Senhor em vez de nos aproximar dele. Então esse ano que virá, ele terá também desafios assim como esse teve, talvez até maiores. E se nós, crentes em Jesus, não nos firmarmos na rocha que é o Senhor, nós iremos cair, nós iremos sucumbir, porque o nosso adversário, ele dia e noite está rodeando como um leão, buscando a quem possa tragar. A pastora Dira, ela gosta muito de assistir aqueles documentários do Animal Planet, desses da vida selvagem, e a gente pode observar ali como é a estratégia daqueles leões na savana da África. Ficam ali escondidos pelo meio do mato, não fazem nenhum barulho. Quando vê aquele animal assim mais fraquinho, que se afasta do rebanho, tem crente que é assim, né? Não gosto dessa igreja. Essa igreja aí, os irmãos muito fofoqueiros, dão muito trabalho. Eu vou ser crente sozinho em casa, eu com a minha família, né? São esses que se afastam do rebanho, que o leão está lá no meio da mata só esperando para dar o bote. Aqueles que adoram dizer: eu sou tão fraquinho, eu sou um crente tão fraco, tão doentinho. Pois é, os leões adoram pegar esses doentinhos aí. E eles veem até pelo mancar do animal: esse daí não vai conseguir correr direito quando eu atacar, esse daí que vai ser o prato do dia. O diabo, ele é assim, irmãos. Ele está escondido onde nós menos esperamos, querendo nos tragar. É a palavra de Deus que nos fala isso. Quem sabe que quando o apóstolo Pedro escreveu isso, porque lá no Oriente tinha esses animais, até mesmo lá em Israel, naquela região do Vale do Jordão, naquele tempo era um lugar de floresta, tinha lugares ali onde havia leões. Então eles conheciam como era essa estratégia. Ao escrever para os irmãos: sede sóbrios, vigiai, vosso adversário está rugindo como leão em volta, buscando a quem possa tragar. E ele tem feito isso. Infelizmente muitos foram tragados neste ano que passou. Muitos crentes não perderam só parentes, amigos para essa pandemia, perderam algo muito mais importante: perderam a fé. Deus deixou a minha mãe morrer de Covid.
Deus deixou o meu pai morrer. Meu parente, que era um servo de Deus, dizimista fiel, morreu de Covid. Se Deus não existe, se Deus não cuida de nós, se Deus se esqueceu de nós, e muitos caíram nesse caminho. Então foi uma prova, está sendo uma prova para todos nós, e só Deus sabe o que virá pela frente. Então não faça como muitos que estão aí dizendo: olha, vai dia 31 de dezembro de 2020, vai ser tudo novo, vai ser tudo maravilhoso. Eu já alertei para muitos irmãos: cuidado, em 2021 vocês podem estar dizendo assim: oh meu Deus, que saudade de 2020. É possível sim, porque as lutas, as tribulações, as dificuldades, elas não mudam com o simples rasgar de uma folhinha de calendário. Então nós temos que estar preparados, pedir a Deus, como o salmista fala aqui nesse salmo, que não foi escrito por Davi, sim por Moisés. Ele pede que Deus venha trazer refrigério, tempos de refrigério, mas ele também se prepara para o tempo mais difícil. Ele pede: Senhor, te volta para nós. Claro que Deus sempre está ao nosso redor, mas voltar-se não quer dizer que ele virou as costas. Não, ele está sempre de olho no seu povo, cuidando dos seus servos. Ele pede: tem compaixão de nós, Senhor. Sofremos muito, e é o que aconteceu conosco neste ano. Nós sofremos muito. Várias pessoas perderam sua saúde, sua vida, outras perderam seus empregos. Mais de 1 milhão de empresas fecharam pelo Brasil inteiro, fecharam as suas portas e dificilmente vão se reerguer. Veja, portanto, que perdemos muita coisa, e nós temos que pedir a Deus compaixão pela nossa pátria brasileira, pela nossa nação, porque não é apenas uma questão sanitária, biológica, envolve também a questão política, a questão econômica, que a gente vê diariamente aí nos jornais. Tudo isso nós temos que pedir: Senhor, intervém, faz aquilo que nós não podemos fazer, muda esse quadro, muda essa situação. As nossas orações têm poder, irmão, nós temos que crer nisso. E as nossas orações incomodam este mundo. As nossas orações incomodam este mundo a tal ponto que até de você mencionar a oração, as pessoas nas redes sociais elas já ficam transtornadas. Teve uma igreja em outro estado que, como a igreja não podia abrir, os irmãos fizeram reunião de oração na calçada, na rua. Botaram o distanciamento, todo mundo de máscara, ajoelhados ali, cada um trouxe seu paninho, sua almofada, sua toalha, ajoelhava ali na calçada e orava. Isso incomodou muitas pessoas. Incomodou, as pessoas viram que coisa estranha, mas era apenas uma reunião de oração, para vocês verem como as nossas orações, elas sacodem o mundo que nos cerca. E nós temos que entender que esse poder está conosco, com a igreja do Senhor. Nós, durante esse trimestre, estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vimos como aquela igreja que não tinha templos bonitos como esse, não tinha um microfone, não tinha rádio, não tinha internet, eles só tinham mesmo as suas vidas e o poder do Espírito Santo, mas eles mudaram a sua geração. Aleluia. Eles levaram Cristo não só a Jerusalém, mas a Samaria, Judeia e até os confins da terra. Você vê Atos 28, termina, mas parece que tem aquela legenda: continua. Está continuando, há 2000 anos atrás. A igreja continua levando a palavra, levando o evangelho, e nós fazemos parte desse capítulo de Atos 29, que eu sempre digo que não vai terminar no arrebatamento, né? Irmão dizer: olha, com o arrebatamento da igreja terminou esse capítulo 29 de Atos. Não, vai ter o capítulo 30. O que é o capítulo 30? A igreja, os santos na grande tribulação. Vai ter. Que não seja nenhum de nós, né, irmãos? Que não seja nenhum de nós, mas vai ter pessoas que vão se converter a Cristo nesse período terrível da história, vão sofrer por causa do evangelho. Eles vão ser o capítulo 30 de Atos. Eu não sei você, mas eu quero ficar no 29 mesmo. Vamos lutar para que assim seja, para que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, e quando a trombeta tocar, nós subamos com o Senhor. Então, igreja, esse capítulo 90 do livro de Salmos, ele vem nos trazendo esperança. Ele é um clamor para que Deus mude as situações futuras. Ele lembra de que Deus
é o nosso refúgio de geração a geração, de uma época a outra, ou seja, os tempos passam, mas Deus permanece o mesmo, e Deus sempre tem as suas formas de agir, de trabalhar com o seu povo. Até mesmo esse período que nós estamos passando de pandemia, Deus está usando para trabalhar muitas situações. Deus está fazendo muitas máscaras caírem. Parece um paradoxo, né? Enquanto todo mundo recomenda para nós usarmos máscara, mas muitas máscaras de caráter caíram durante esse período. Muita gente que estava ali dissimulada no meio da igreja se revelou a sua verdadeira natureza. Então veja que Deus usa isso para nos despertar. Muita gente que talvez não quisesse ser um bom cristão indo ao culto, bom, agora você vai ficar em casa. Vamos ver se você é um crente bom em casa. Vamos ver se você faz a sua leitura diária da Bíblia, se você lê a sua revista da escola dominical, você reclama que não gosta de fazer isso no culto, vamos ver você fazer isso em casa, fazer o seu culto doméstico, tirar tempo ali para louvar ao Senhor. Então veja que Deus usou isso também para nos provar, para nos testar, para nos despertar, e também para mostrar que Ele é Deus e Ele não deve satisfação a ninguém. Nos outros anos, nós cansamos de ver pessoas que diziam: olha, eu sou profeta de Deus, Deus me revela tudo, prego em Camboriú, tenho linha direta com Deus. Cadê um desses que tenha dito: olha, Deus me revelou que vai ter uma grande pandemia, vai ter um período difícil, vai ser um ano terrível, vai vir uma doença assim? Ninguém. Pegou todo mundo de surpresa. Deus permitiu isso para mostrar para nós o seguinte: assim será a minha vida, vai pegar de surpresa. A gente sempre vê guerras acontecendo por aí, outras coisas dizendo: isso é sinal do arrebatamento. Não é. O arrebatamento não tem sinais. Não pense que antes do arrebatamento vai dar uma luz no céu, né? Vai acontecer um grande milagre, vai acontecer um grande avivamento, alguma coisa. Não vai acontecer nada. Se você está esperando algum fato extraordinário acontecer antes do arrebatamento, esqueça, porque ele virá de surpresa. Por isso que Jesus falou na sua palavra: eis que venho sem demora, eis que presto venho, eis que venho em breve. Aí as pessoas acham que esse em breve aí é dizer: não, ele vai voltar logo. Não é não, é porque tem muitas Bíblias que elas não têm uma tradução muito boa. Eu fui pesquisar essa palavra, porque vocês sabem que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, não foi em português. E essa palavra é uma palavra grega que ela quer dizer assim: velozmente, de improviso, sem aviso. Jesus está dizendo: eu vou voltar velozmente, eu vou voltar rapidamente, eu vou voltar de uma forma inesperada, que não vai dar tempo de ninguém se preparar, que é o que nós sempre pregamos. Então veja que nós temos que a cada dia nos preparar para ouvir o soar da trombeta, ter uma vida mais consagrada, ter uma vida mais santificada, e deixarmos as coisas deste mundo. O mundo que nos cerca, ele procura nos entreter com coisas que não edificam a nossa alma. Nós vimos aí nas programações das televisões, das TV por assinatura, tem canal que está passando filme de Natal direto. Para quê? Para entreter as pessoas, para que elas não se ocupem em outras coisas. Então o mundo que nos cerca, ele procura fazer isso, nos entreter, tirar a nossa atenção que deveria estar voltada para as coisas de Deus. Não, está aí, deixa para lá, venha se entreter aqui conosco, com a nossa programação, com nossos filmes, com nossas séries, com o nosso produto que nós estamos fazendo. E aí, com cada vez mais, nós nos ocupamos menos com as coisas do Senhor. E Deus, Ele tem sido misericordioso conosco aqui no Amapá. Nós temos tido autorização para reabrir os nossos templos, às vezes com 2 ou 3, mas como dizia o nosso saudoso pastor Sozinha, né? O pastor Sozinha, ele tinha assim uns ditados muito interessantes. Eu sei disso porque a minha mãe, a irmã Marina, ela morou muitos anos ali na casa do pastor Sozinha, conheceu aquela família muito bem. E ela dizia, um dos ditados dele, quando ele chegava na igreja, tinha pouca gente, ele olhava, dizia assim: tem problema, os salvos vieram. Então isso que para muitas pessoas era uma tristeza, para ele era uma alegria, porque aqueles que tinham vindo realmente eram salvos na pessoa de Jesus.
E assim nós temos que ser também. Aquilo que muitas vezes nós nos lastimamos, Senhor, muitas igrejas estão quase vazias, com poucas pessoas, mas isso também é uma forma de nos alegrarmos, porque mostra que, apesar de tudo, muitos estão permanecendo fiéis a Deus. E é isso que este Salmo 90 vem nos ensinando a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é um coração sábio? Será que é de você ter faculdade, mestrado, doutorado? Será que é isso? Não. O coração sábio não é isso, não. O coração sábio é outra coisa. O coração sábio é aquele que tem o temor do Senhor, pois é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Então, se nós queremos realmente ter um coração voltado para Deus, nós precisamos ter o temor do Senhor. Precisamos olhar para Deus de uma outra forma. Não olhar para Deus apenas como sendo aquele que vem suprir os nossos bens materiais. Não, não é apenas aquele ser a quem nós corremos quando estamos doentes, quando estamos preocupados, quando estamos angustiados. Isso acontece aqui neste mundo. Você já viu certos filhos que só liga para o pai e para a mãe quando é para pedir alguma coisa? Tem filho assim, né? Liga, pai, mãe, tudo bem com vocês? Olha, estou com uma fatura aqui no meu cartão, está muito salgada, me ajuda aí. Me ajuda, quer ajuda quanto, meu filho? É para pagar o quê? Metade? Não, tudo. Aí pagou a fatura e esqueceu o pai e a mãe por mais um mês. No outro mês, quando chega outra fatura, que ele lembra. Então veja que não é assim que Deus nos quer. Ele nos quer como aqueles filhos que tem filhos que não podem ir todo dia na casa do pai e da mãe, principalmente nesse período, mas todo dia está ligando para eles. Todo dia tem filho que liga de manhã, de tarde, de noite, para saber como estão os seus pais. Deus, ele nos quer assim. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor, a ter um relacionamento com Deus. Senhor, eu vim aqui falar contigo, não porque eu esteja precisando de alguma coisa, mas porque eu quero estar na tua presença, falar contigo. E isso muitas vezes nós não desenvolvemos na nossa vida cristã. Mas se Deus realmente é o nosso refúgio, a nossa fortaleza de geração em geração, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Ele. A palavra de Deus, ela vem nos ensinando isso para que nós possamos ser diferentes do mundo que nos cerca. Precisamos entender que para Deus o tempo não é um problema. Esses nossos meses do ano de 2020, principalmente para quem, no meu caso, tinha que trabalhar em casa, home office, mas você conferia os dias para voltar para o local de trabalho, porque você trabalha num local por 10, 20 anos, tem aquela rotina toda, e agora trabalhar em casa, você vai conferindo os dias para voltar àquela sua rotina. Mas para Deus o tempo não é um problema. Para Ele não importa se foi um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, para Ele o tempo não importa. É por isso que nós podemos confiar nele. Porque as pessoas durante este ano, o tempo as desgastou. Desgastou a sua fé, desgastou o seu psicológico, desgastou o seu emocional. Tinha tanta gente que no começo dessa pandemia era aquela pessoa solidária, ajudava o próximo. Quando é agora, não quer ver ninguém pela frente. Mas Deus não é assim. Do jeito que Ele era no começo dessa pandemia, amoroso, misericordioso, justo, bom, reto, pronto a nos estender a mão, assim Ele é hoje. Não importa o que as pessoas pensem dele, isso não muda Deus. É isso que o Salmo 90 vem nos ensinando. Deus é imutável. Você pode confiar nele sempre, o tempo todo. Ele não varia, ele não fica mais amoroso ou menos amoroso. Ele não fica mais justo ou menos justo, mais santo ou menos santo. Ele simplesmente não é interferido, não é modificado por nós. Se hoje em dia todos os bilhões de habitantes aqui do planeta Terra dissessem: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, quero servir a Deus, isso não ia mudar Deus, não ia fazer Ele ser mais poderoso, mais santo, não. E se hoje todo mundo que vive no planeta Terra dissesse: eu a partir de hoje sou ateu, eu não acredito em nenhum Deus,
Sabe o que ia mudar em Deus? Nada, absolutamente nada. Ele ia continuar sendo do mesmo jeito que ele é hoje. Então nós podemos confiar nele, porque nós mudamos, nós ficamos mais fracos ou menos fracos, nós ficamos mais amorosos ou menos amorosos, nós ficamos mais avivados ou menos avivados, mas ele não, ele permanece sempre o mesmo. Aleluia. Você pode então confiar nesse Deus todos os dias da sua vida, porque como diz esse salmista, 1000 anos para ele são como um dia que passou. Sabe quando você lembra, o dia de ontem? Pois é, para Deus é como se fosse 1000 anos, é a mesma coisa. Então peçamos a Deus neste final de ano que está se aproximando aí, para que Ele se volte para nós, para que Ele tenha compaixão de nós, como Ele teve até hoje. Embora muitos o Senhor tenha colhido, tenha levado para a sua glória, não pensemos que eles eram melhores ou piores do que nós. Deus sabe que eles precisavam ir por algum motivo. Até mesmo servos de Deus, pastores de grandes ministérios pelo Brasil afora, foram colhidos, vitimados por essa enfermidade e por outros também. Isso faz Deus menos fiel? Não. Isso torna Deus pior? Não. Quer dizer que Deus se esqueceu de nós? Não. Tudo Ele sabe o que faz. Quando Ele tira a vida e quando Ele dá a vida, tudo Ele sabe como fazer melhor. Então Deus está trabalhando a sua igreja, Deus está nos ensinando, Deus está nos despertando, Deus está nos modificando, porque Ele está nos preparando para o dia em que Ele virá buscar o seu povo, buscar os seus fiéis, tirar a sua igreja desta terra, antes que venha a tribulação sobre este mundo. Então, um dos motivos de Deus ter nos falado através da sua palavra é também para nos despertar, porque nós estamos muito acomodados aqui neste mundo. Já temos muitas igrejas, já temos muitos templos. Assembleia de Deus, a pioneira, que tem quase umas 100 e poucas congregações, eu até perdi a conta. Lá da Comadezão da Zona Norte também tem um monte, da Igreja do Avivamento, muitas igrejas. Então às vezes a gente cria aquela ilusão de que estamos ricos, estamos fartos, estamos no melhor dos mundos, comendo o melhor dessa terra, e aí Deus permite uma situação dessas para dizer: ei, descanso de vocês não é aqui. Quem disse que vocês podiam se acomodar e descansar? Vocês estão achando que isso aqui é férias, é uma colônia de férias, é um piquenique? Não, este mundo é um campo de batalha, este mundo é um campo de luta, e enquanto vivermos aqui, nós somos igreja militante. Militante é o quê? Que milita, que luta, e a igreja é chamada a lutar. As nossas armas espirituais que estão lá em Efésios 6, como é que estão as nossas armas? Será que nós estamos utilizando, ou será que nós estamos, digamos assim, desistindo do combate? Não podemos fazer isso. Temos que combater para que ao final da nossa carreira, da nossa vida, possamos repetir as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem pessoas que combatem o bom combate, acabam a carreira, mas não guardam a fé. Quantas pessoas que nós encontramos aí pelas redes sociais dizendo: eu já fui da Assembleia de Deus igual você, eu já fui pastor igual você, eu já acreditei nessas coisas aí, batismo com o Espírito Santo. Tá aí hoje. Não, hoje eu sou da igreja orgânica, meu pastor é só Jesus. Aí a gente pergunta logo: você congrega em qual igreja, em qual templo, qual denominação? Não, denominação nenhuma, denominações é tudo do diabo. Uma pessoa dessas guardou a fé, irmãos? Não guardou. Outros pior: não, hoje eu sou ateu, hoje eu sou cético, sou agnóstico, eu não creio mais em Deus, para mim não existe Deus nenhum, essa Bíblia aí de vocês é toda adulterada, toda corrompida. Uma pessoa dessas perdeu a fé, ela não guardou a fé. Então o inimigo das nossas almas, ele luta para que nós percamos a fé. Isso tem acontecido com muitas pessoas, mas não deixe isso acontecer com você. Se firme na palavra, cultive a sua vida espiritual, cultive as boas obras, porque nós somos salvos para as boas obras. O seu testemunho cristão, cultive cada dia mais, porque Jesus virá buscar um povo santo, um
povo preparado, um povo de boas obras, um povo cheio dos frutos do Espírito, que a gente esquece tanto deles, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. E o principal deles, que eu considero o principal, é a temperança, é o domínio próprio. Sabe o que é o domínio próprio? É você se controlar. Em quê? Em tudo. Tem gente que se controla em uma coisa e se perde em outra. Tem gente que se controla ao ver uma garrafa de cerveja, um maço de cigarro, não pega. Mas chama ele para um bandejão, para um self-service. Ô, meu irmão, domínio próprio vai lá para as alturas, né? A pessoa faz aquele prato ali, parece que vai escalar, vai fazer rapel naquele prato. Cadê a temperança? Cadê o domínio próprio? Durante esses festejos de Natal e Ano Novo, meu Deus, que teve de crente aí jogando a temperança lá para a porta da fora. Por que isso? Porque falta nós cultivarmos os frutos do Espírito na nossa vida. E se nós fizermos assim, Deus fará a parte dele. Ele nos saciará de manhã com a sua bondade, para que nos alegremos todos os nossos dias. Ele nos alegrará pelos dias em que fomos afligidos e pelos anos que vimos o mal. Ou seja, Ele nos compensará pelos tempos difíceis que passamos. Então, receba esta palavra de fortaleza, de fé, e leve esta palavra para outros, porque há muita gente precisando ouvir isso. E eu não posso ir em cada casa, não posso ir em cada família levar essa palavra, mas você pode. Nós temos que ser multiplicadores da palavra, semear boa semente por onde nós formos. Aleluia. Porque o mundo que nos cerca, ele está rodeado, ele está cheio de maldade, de falta de amor, de falta de fé, falta esperança para esta gente. Então Deus, na sua infinita providência, Ele agora nos deu um grande campo missionário. Ao mesmo tempo que muitos estão aí perguntando por que os crentes não estão indo nos hospitais orar para as pessoas serem curadas, é mentira. Ainda hoje eu vi uma pessoa que trabalha no hospital universitário dizer, olha, aqui está lotado, e tem vários crentes que estão aqui na frente do hospital orando pelos parentes. Ou seja, aleluia, o mundo está vendo a gente buscando ao Senhor, clamando por aqueles que precisam ser libertados dessa e de outras enfermidades. O mundo está vendo, Deus está providenciando, digamos assim, uma visibilidade que a igreja nunca talvez tenha tido tão nesses últimos anos. A igreja estava sendo assim como mais uma no meio da multidão. Então Deus nos preparou este momento em que nós podemos mostrar o nosso, digamos, para usar uma palavra que o pessoal da gestão, da área da gestão da administração usa muito, o nosso diferencial. O que nós somos diferentes? Esse é o momento da gente mostrar que nós temos Cristo e que não somos apenas mais uma religião como as outras, não somos apenas religiosos como tantos outros. Nós temos que mostrar que nós somos a igreja de Cristo Jesus aqui na terra, o sal da terra, a luz do mundo. E quando é que a luz funciona, irmãos? A luz funciona em que momento? Quando está claro? Não. Quando tiver a maior escuridão, é aí que a luz tem que funcionar. Então Deus apagou as luzes deste mundo, deixou vir este tempo de trevas, para que nós sejamos luz, como nós pudermos, de todas as maneiras que nós pudermos. Quando é que o sal funciona? As irmãs que trabalham nas cozinhas sabem muito bem. Quando a comida chega naquele ponto que ela não está mais se conservando sozinha. Se você não colocar sal nela, ela vai começar a apodrecer. Pois assim está este mundo. Este mundo ele chegou no ponto que ele não se conserva mais sozinho. Então é nesse momento que a igreja tem que ser o sal, tem que salgar este mundo. E claro que este mundo vai sentir o efeito da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra,